conhecia a história dela e já sabia que havia área que pertencia ao Fazenda Nova Estado. Alegria, Então, lá em Felisburgo, onde aconteceu o massacre dos Sem Terras. Só em Minas Gerais tem 5 fazendas e no estado da Bahia ele tem 20 mil alqueires de terra. E com certeza, e com todo o conhecimento que a gente tem da história dele e dos familiares, aquelas fazendas foram resgatadas de mau fé. Foram tomadas dos pulseiros, dos herdeiros. Por isso a Fazenda Nova Alegria, que na época chamava Aliança, ela é dividida em três áreas, e todas as áreas é áreas devolutas. Só existe uma pequena parte que foi comprada. E uma parte dela até foi registrada em cartório como área do Estado. Portanto, com tanto sem terra que tinha na região, com tantas famílias necessitando de um pedaço de terra, a gente tinha mais que ocupar aquela fazenda. E foi aí então que aconteceu a ocupação. 15 dias após a ocupação, nós recebemos uma liminar. Fizemos uma audiência, onde tinha pessoas do governo, tinha o INCRA, tinha Ministério Público, tinha as autoridades da região, prefeitos, policiais, comandante da polícia, nós do MST e várias outras pessoas da sociedade. Onde que ficou acertado que a fazenda ia ser vistoriada, mas nós ia ficar 3 meses sem trabalhar. E aí o INCRA resolveria os nossos problemas. E passaram 3 meses. Você imagina com o acampamento de 210 famílias, 3 meses sem trabalhar. Passou os 3 meses e o INCRA não fez nada, o governo não fez nada, as famílias passando necessidade. A nossa solução era trabalhar. Começamos a trabalhar e começou essas ameaças. Essas ameaças duraram 2 anos. Era do tipo assim, querer levar alguém lá na sede para conversar, era colocar homens armados nas margens da estrada onde que nós tínhamos que passar, era pegar companheiros nossos, humilhar, fazer ajoelhar no chão, pedir bênção para eles, era querer levar alguém amarrado para a sede, para acertar as contas, era atirar contra o acampamento e muitas outras ameaças individuais que acontecia com vários companheiros da cidade, nas margens da estrada. E nós fizemos denúncia dessas ameaças o tempo inteiro. E todo espaço que a gente podia fazer denúncia, nós fizemos. E o Estado não fez nada. E então passou os 2 anos, e foi um momento assim muito angustiante, que nós tínhamos que trabalhar. Tinha um grupo de gente que trabalhava, nós éramos divididos em 3 grupos. Um grupo ficava trabalhando, um grupo fazendo a segurança e um grupo vigiando o acampamento. Antes que a gente saía, tinha que ser em grupos, para eles não conseguirem pegar a gente, porque se saísse um só, virava, né? E na cidade, quem tinha necessidade de ir, nós tínhamos que ir, porque a gente não podia viver isolado, era surpreendido. Por várias vezes, a gente foi ameaçado na cidade, chegou um momento que a gente não podia dormir nas casas dos amigos que tinha, porque a gente chegava na casa de um companheiro para dormir, aí o Zé falou comigo, olha, infelizmente, eu gosto muito de você, mas eu não posso deixar você dormir em minha casa. Porque esse povo está procurando vocês para matar, e vai vir matar dentro da minha casa. Então assim, a gente tinha que ir na cidade, arrumar um carro para chegar na cidade, pegar o ônibus e viajar para onde que fosse. Quando voltar de viagem, a gente tinha que já ter o carro esperando para voltar para casa. E tem muitos momentos da minha vida que eu imaginei assim, eu saí de casa, despedi de minhas filhas, e imaginava que eu não voltava, né? Eu pensei, e muitas coisas eu escondi da minha família, assim como outros companheiros também esconderam, porque a gente não queria dar tanta preocupação à família, a gente... Né? Então passou essas angústias, e quando foi em 2004,
20 de novembro de 2004, 10h40 da manhã, 18 pistoleiros armados invadiram o acampamento e mataram 5 companheiros nossos, balearam 13, entre eles uma criança, e colocou fogo em vários barracos. Entre os barracos queimados estava a escola, estava a biblioteca, estava um espaço que nós guardávamos os nossos mantimentos, né? Também abriram a cerca das... Enquanto os 18 estavam lá fazendo massacre, tinha outro grupo que estava cuidando das entradas, que tinha várias entradas para a fazenda, né? Cuidando das entradas. E outros estavam cortando a cerca da roça e colocando gado dentro da roça para acabar com a nossa produção. Então queriam nos destruir de qualquer jeito. No momento que eles colocavam fogo na barraca, diz que eles gritavam para que nós saíssemos dentro da barraca. Eles achavam que nós estávamos dentro dos barracos, né? Porque eram 3 pessoas procuradas. E entre eles, um era o seu Miguel. E seu Miguel apareceu e eles atirou. Tinha pessoas que estavam vindo da roça. Inclusive seu Miguel. Ele ficou caído com um bornal de semente de um lado. Então, assim, tem gente que estava chegando, né, da roça e viu aquele tiroteio e correu para poder ver o que era. Tinha gente que escutou o foguete, né, que era um argumento que nós usávamos para juntar os companheiros para a reunião. Ele chegou, soltou o rojão, aí os companheiros juntou tudo para ver. Quando juntou, eles começaram a atirar. E aí o que mais me dói, assim, é de que... Aí teve uma companheira que gritou: você tenha compaixão, tem criança. Aí o Adriano respondeu: pode matar as crianças, mulheres e homens, quem aparecer. Então foi uma loucura. E eu não estava no momento, apesar, era uma das procuradas, eu não estava quando eu recebi a notícia, eu estava na nossa secretaria, e nós começamos a ligar para a delegacia, para o quartel, para o comando da polícia, para os amigos nossos, para os apoiadores. E sabe que hora que a polícia chegou lá, no acampamento? Eu cheguei no acampamento 5 horas da tarde, junto com outros companheiros, que nós ficamos fazendo as articulações, e a polícia chegou junto com nós, 5 horas da tarde. Teve um dos companheiros, o Joaquim, ele só morreu, segundo o médico, porque não teve socorro. Porque tudo que passou o massacre, os companheiros nossos começou a pegar os feridos, os que tinham corrido voltou, mas foi de longe olhando e viu que eles tinham afastado, eles voltou e começou a pegar os feridos e levar para a estrada para pedir socorro. E os que aguentavam andar um pouco, foi rompendo, e ele estava muito ruim, não teve condição de chegar rápido da estrada, por isso ele morreu por falta de socorro. O rapaz que deu socorro para nós, o primeiro que deu socorro, chama Valdeir. Ele trabalhava na prefeitura e ele estava passando com a conta da prefeitura e viu e começou a socorrer, levava o pessoal lá e voltava. Depois eles mandaram ele embora. O prefeito, na época, expulsou ele sem nenhum direito porque ele socorreu sem terra naquele momento. Quando eu cheguei em Felisburgo, uma coisa me marcou, tem muitas coisas que me marcam, mas tem algumas que me marcam ainda muito mais. Tem uma mulher que estava grávida 3 vezes e ela veio e me abraçou na porta do hospital e falou: eu perdi meu pai, meu tio e meu marido. E aí pegou na barriga. Essa mulher até hoje não conseguiu receber a mesada para o filho. Há pouco tempo, depois de muitas audiências, que ela conseguiu pôr o registro do pai, o nome do pai no registro do filho. Depois de muita luta. Eu quero chamar aqui na frente uma pessoa que é filho de um dos que morreu no massacre, é filho de Juvenal, que está aqui também, para dizer para vocês o que eu estava lá, o que ele sentiu naquela hora e como é que ele sente agora. Jairo Jorge. Jairo Jorge, filho do Juvenal, foi assassinado. Bom dia, companheiros e companheiras. Sou o Jairo Jorge, filho do Juvenal Jorge.
Sei que é muito difícil para mim estar aqui, tá? Lembrar de tudo, né, que aconteceu, porque eu estava lá no dia, né? Mas o que eu falei é pouco, né? Porque o movimento me ensinou o seguinte: não importa o que aconteça, mas nós vamos seguir sempre em frente, sabe? Porque se nós pararmos um pouco e pensar no que aconteceu, nós nunca vamos erguer a cabeça, né? Mas o certo é erguer a cabeça e seguir em frente. Muito obrigado. Isso, né? Não tem como a gente... Tem muitos detalhes, a gente não consegue lembrar, assim, não dá para falar tudo. Mas tem muita coisa que é bom a gente trazer presente, que as viúvas, até hoje, nenhuma foi indenizada. A situação daquelas famílias hoje. Eu fiz um curso de saúde, fiz um diagnóstico na área e consegui detectar que todas aquelas famílias que estavam lá no período do massacre, hoje é doente. Pessoas que gozavam de perfeita saúde, hoje não gozam mais de perfeita saúde. Tem problema desde depressão, desde pressão alta, desde alcoólicas, muita gente bebe muito, porque não, né? Então, várias coisas levam a isso, né? A organicidade não é a mesma, as famílias nunca mais conseguiram ser a mesma depois de tudo isso. Existem crianças que ainda têm pesadelo. Eu estou olhando aqui para a Maíra, né? Lembrando das coisas que aconteceu, sempre eu fico lembrando disso. Quando eu cheguei lá em Felisburgo, ela me abraçou e falou: mãe, como é que eu vou estudar? Queimou meus cadernos, tudo. Então, e eu estou falando a vida de Maíra, né? E são várias crianças que olhavam. Aí quando a companheira caiu aqui com enxada na mística, eu fiquei lembrando de Maíra com 11 anos de idade contando para mim, quando eu cheguei, como é que os companheiros caíram, né? Ela falava que foi tudo aconteceu perto do meu barraco, que um caiu em câmara lenta, foi caindo devagarzinho, outro levantou os braços e o rapaz atirou debaixo o cara lá atirou debaixo do braço, ele caiu de costas. Né? E foi contando assim, então eu fico, vocês imaginam como é que está a vida de criança que tinha 2 anos que viu isso. As crianças do nosso acampamento, que na época era criança e agora é adolescente, é jovem, se manda eles preparar uma mística, qualquer mística que eles preparam, é no sentido assim de que é o pistoleiro e o sem perna. O pistoleiro lá está no sem perna, e o pistoleiro sempre vence. Por que o pistoleiro sempre vence? Porque até agora eles não tiveram uma vitória, nada foi feito, então eles estão sempre, na cabeça deles, nós somos sempre os perdedores. Quando eu cheguei na entrada do acampamento, tinha um caminhão de gente, que parecia um amontoado, né, que apareceu o caminhão lá da prefeitura, e eles subiram em cima, que estavam morando desde 2 horas da tarde, sem comer, e aí tinha pessoas que estavam com a mão dura e não conseguiam mais abrir a mão, de frio. Quando eu cheguei lá no lugar do massacre, tinha 4 companheiros caídos, né? Inclusive tinha a produção deles lá, as ferramentas de trabalho, e tem uma versão do Adriano que ele foi atingido com uma coisa, mas é porque tinha pessoas que estavam na roça, trabalhando. Aí quando sobrou o foguete, eles saíram correndo, as ferramentas que eles estavam, com força vieram com elas. Aí estava caído lá, semente, tudo espalhado, caído. Aí tinha um companheiro que caído, e aí tinha um buraco na testa dele, e o miolo dele estava saindo, e o porco estava lambendo o miolo dele, que ia soltar os porcos. O sangue corria, a chuva levava o sangue junto. Então essa é coisa que nunca sai da memória da gente. E hoje, então, com quase 9 anos que aconteceu, o Adriano está nas praias da Bahia curtindo. E o sem terra está com os problemas. Muito obrigado. Vou colocar um cartaz aqui na frente. Gravando aqui o Frei Gilvander sobre a história do massacre de Felisburgo. Onde eu no encontro, dia 5 de maio de 2013. Minha tarefa aqui...